O milagre que os médicos não podiam explicar. Márcia Oliveira tinha apenas 27 anos, mas seu corpo parecia o de uma senhora de 80. Desde que se entende por gente, ela conviveu com dores que pareciam rasgar seus ossos por dentro. Aos 5 anos, um simples tombo quebrou seu fêmur. Aos 10, um espirro fraturou 3 costelas. Os médicos foram categóricos: osteogênese imperfeita, uma doença genética rara que tornava seus ossos tão frágeis quanto vidro. Não há cura, Márcia. Você vai viver com fraturas, deformidades e, provavelmente, nunca terá uma vida normal, disseram-lhe com pena nos olhos. Os anos passaram, e a previsão se cumpriu. Márcia usava um colete ortopédico para sustentar a coluna, que já apresentava uma curvatura acentuada. Andava com uma bengala, e cada passo era uma batalha contra a dor. Os remédios aliviavam pouco, e as cirurgias só adiaram o inevitável. Aos 25, ela já havia quebrado mais de 40 ossos. O pior não eram as fraturas, mas a solidão. Os amigos se afastaram, os namoros não duravam, quem queria se envolver com uma mulher que podia quebrar um osso ao ser abraçada? Sua mãe, Dona Maria, era sua única companhia, mas até ela, às vezes, chorava em silêncio, sem saber como ajudar a filha. Foi numa tarde de domingo, enquanto assistia a um programa de rádio evangélico, que Márcia ouviu pela primeira vez sobre a congregação cristã no Brasil. Um irmão dava um testemunho simples, mas cheio de fé: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Algo dentro dela estremeceu. Não era a primeira vez que ouvia falar de curas, mas havia algo diferente naquele relato, uma humildade, uma sinceridade que não parecia teatro. Naquela noite, ela pediu à mãe: leva-me lá, mãe. Só uma vez. Se não adiantar, nunca mais falo no assunto. O primeiro culto na CCB foi uma surpresa. Márcia esperava algo grandioso, com música alta e pregadores carismáticos, mas encontrou um salão simples, com bancos de madeira envernizada e irmãos vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas, os homens de camisa social. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos orar pelos que estão sofrendo, disse ele, e Márcia sentiu o coração acelerar. Ela não tinha coragem de se levantar para pedir oração. Quem sou eu para incomodar essas pessoas, pensou. Mas uma irmã sentada ao seu lado, uma senhora de mãos calejadas chamada Irmã Rosa, percebeu sua hesitação. Filha, você veio aqui por um motivo. Deus já sabe do seu sofrimento. Vamos orar por você? Márcia assentiu, e as lágrimas escorreram sem controle. Irmã Rosa colocou a mão em seu ombro e começou a orar em voz baixa, mas firme: Senhor, tu és o Deus que sara. Olha para esta filha que está aqui com dor, com medo, mas com um pouquinho de fé. Aumenta essa fé, Pai. Faz por ela o que só tu pode fazer. Naquele momento, Márcia não sentiu nada de extraordinário. Não houve luzes, nem vozes do céu. Mas algo dentro dela mudou. Era como se uma semente tivesse sido plantada. As semanas seguintes foram de luta. Márcia começou a frequentar os cultos regularmente, mesmo com dor. Às vezes, chegava de muletas, outras, a mãe a levava de cadeira de rodas. Os irmãos não faziam alarde, não a tratavam com pena. Apenas a recebiam com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. A fé vem pelo ouvir, dizia o ancião nas pregações, e Márcia passou a ouvir a palavra como nunca antes. Os hinos, cantados à capela, falavam de um Deus que não desampara os seus. Em Cristo, eu tenho paz, entoavam os irmãos, e ela queria acreditar. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião anunciou: hoje é um dia de batismo. Quem deseja ser batizado nas águas, que se manifeste. Márcia sentiu um chamado no coração. Ela já havia sido batizada na infância, mas desta vez era diferente. Queria entregar tudo a Deus, suas dores, seus medos, sua doença. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou, apoiada na bengala, e disse: Eu quero, ancião. Eu quero ser batizada. O batismo aconteceu numa tarde fria, num rio próximo à igreja. Márcia, vestida com um longo vestido branco, foi ajudada a entrar na água pelo ancião e por 2 irmãos.
quando foi imersa, sentiu como se um peso imenso saísse de suas costas. Ao emergir, o ancião colocou as mãos sobre sua cabeça e orou: Senhor, esta filha te entregou sua vida. Agora, nós te pedimos, renova seu corpo, como renovaste seu espírito. Em nome de Jesus. Os irmãos à margem cantavam glória a Deus nas alturas, e Márcia chorava, não de dor, mas de uma paz que não entendia. O milagre não aconteceu no mesmo instante. Márcia continuou sentindo dores nos dias seguintes, e por um momento, duvidou: será que foi tudo em vão? Mas algo estava diferente. Ela começou a notar que suas fraturas demoravam mais para acontecer. Um dia, tropeçou e se apoiou no braço e nada quebrou. Depois, carregou uma sacola de compras sem sentir o osso do pulso estalar. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. Os resultados deixaram todos boquiabertos: a densidade óssea de Márcia estava aumentando. Isso não faz sentido, disse o ortopedista. Pessoas com osteogênese imperfeita não têm melhora espontânea. Muito menos nesta velocidade. 6 meses depois do batismo, Márcia entrou na igreja sem a bengala. 1 ano depois, tirou o colete ortopédico. Os irmãos choravam ao vê-la subir ao púlpito para dar seu testemunho. Eu não sei explicar como Deus fez, mas Ele fez, disse ela, com a voz embargada. Eu vim aqui quebrada por dentro e por fora. Mas Deus não olha para o que nós somos, e Ele olha para o que nós podemos ser nele. Hoje, Márcia serve na CCB como diaconisa, ajudando outros que chegam com dores físicas e espirituais. Ela não corre maratonas, nem levanta pesos, seu corpo ainda carrega as marcas da doença, mas vive sem medos. O milagre não foi só nos meus ossos, costuma dizer. Foi na minha alma. Aprendi que Deus não tira sempre o sofrimento, mas Ele nos dá força para vencê-lo. E às vezes, quando a gente menos espera, Ele faz muito mais. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculo, não há promessas vazias. Há apenas irmãos que oram, que creem e que veem, dia após dia, que Deus ainda opera. Márcia é uma delas. E seu testemunho é um lembrete de que, onde a fé é verdadeira, milagres acontecem não para nossa glória, mas para a glória dele. No mesmo ano em que Márcia recebeu sua cura, um jovem chamado Lucas chegou à CCB arrastando mais do que apenas cansaço. Aos 22 anos, ele tinha os olhos fundos, as mãos trêmulas e um vício que já havia roubado sua saúde, seu emprego e a confiança da família. Droga após droga, promessa após promessa quebrada, ele se sentia um caso perdido. Até meu nome, Lucas, que significa luz, era uma ironia, confessou mais tarde aos irmãos. Eu vivia nas trevas e não via saída. Sua mãe, irmã de longa data na igreja, nunca deixou de orar por ele. Mesmo quando as portas da casa batiam, quando os gritos substituíam as palavras, ela se ajoelhava no quarto e clamava: Senhor, eu não peço que o tire deste caminho pela força, mas que o traga de volta pelo teu amor. E foi assim, num domingo qualquer, que Lucas entrou na congregação não por vontade própria, mas porque a mãe o arrastou, literalmente, pela mão. Ele sentou no último banco, de cabeça baixa, sentindo o cheiro de café que vinha da cozinha dos irmãos, o murmúrio das orações, o som do inário sendo folheado. Nada daquilo fazia sentido para ele. Até que o irmão que presidia a reunião leu um versículo que parece ter sido escrito só para ele: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Mateus 11h28. Lucas sentiu algo estalar dentro do peito. Não foram palavras bonitas, não foi um sermão emocionante, foi como se Deus mesmo tivesse se inclinado e sussurrado: Chega! Você não precisa mais carregar isso sozinho. Naquela noite, depois da reunião, enquanto os irmãos cantavam o hino de encerramento, Lucas se levantou e caminhou até a frente. Não sabia o que dizer, não tinha palavras preparadas. Só chorou. E entre soluços, balbuciou: Eu quero sair dessa vida. Mas não consigo sozinho. Não houve gritos, não houve dramatização. Apenas mãos estendidas, irmãos que o abraçaram e oraram com ele, sem julgamento, sem pressa. Os primeiros meses foram difíceis. As crises de abstinência vinham como ondas, a tentação batia a porta como um credor implacável. Mas Lucas não estava sozinho. Irmãos o visitavam, levavam comida, sentavam com ele nas madrugadas quando o desespero apertava.
A irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que já havia visto muitos jovens se perderem e outros se levantarem, dizia a ele: Filho, a vitória não é não cair. É levantar toda vez que cair. E ele levantava. Hoje, 5 anos depois, Lucas é um dos jovens que mais se dedica ao trabalho com os dependentes químicos na CCB. Não como um ex-viciado em que se gabava de sua história, mas como um servo que entende a dor de quem ainda está preso. Deus não mudou meu passado, ele costuma dizer aos que chegam quebrantados. Mas ele transformou meu futuro. E se fez por mim, pode fazer por você também. Não foi um milagre instantâneo, com trombetas e luzes. Foi um milagre de todos os dias, a paciência de uma mãe que não desistiu, a mão estendida de um irmão que já havia passado pelo mesmo, a oração silenciosa de uma congregação que acredita que ninguém está perdido para Deus. Na CCB, Lucas aprendeu que a libertação não vem só do alto, mas também através das mãos que servem, dos olhos que choram junto, das vozes que cantam a mais perto quero estar, meu Deus, de ti mesmo quando a batalha parece impossível. E assim, como Márcia, ele se tornou mais uma prova de que, onde há um coração sincero e uma igreja que ora, Deus age. Não da maneira que a gente espera, não no tempo que a gente quer, mas sempre no momento certo. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para serem anunciados em palanques, são para serem vividos, compartilhados e, acima de tudo, agradecidos. Em silêncio ou em voz alta, mas sempre com a certeza de que, quando Deus toca uma vida, Ele não faz pela metade. Ele restaura. Ele renova. Ele faz novo. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Dona Rosa, uma senhora de 68 anos que já havia perdido as esperanças. Ela chegará à igreja arrastando não só o corpo frágil, mas também o peso de uma dor que parecia não ter fim. Seu filho mais novo, Pedro, estava preso há 3 anos, envolvido com coisas que ela nem conseguia pronunciar sem sentir o coração apertar. As noites eram longas, os pensamentos, uma tortura. Meu filho está perdido, ela repetia, enquanto as lágrimas molhavam o lenço surrado que sempre levava na bolsa. Mas na CCB, Dona Rosa encontrou algo que não achava em lugar nenhum, pessoas que não a julgavam, que não lhe davam conselhos vazios, mas que simplesmente se ajoelhavam ao seu lado e oravam. Não eram palavras bonitas ou promessas fáceis, era fé pura, aquela que não desiste mesmo quando tudo parece escuro. E foi numa dessas noites de oração, quando o coro cantava Deus é fiel, em ti confio, que algo mudou. Pedro, dentro daquela cela fria, sentiu um aperto no peito que não era de medo, mas de algo que ele não conseguia explicar. De repente, veio à sua mente a imagem da mãe, de joelhos no templo, com as mãos levantadas, e uma voz dentro dele falou: volte. Não foi um pensamento, não foi imaginação, foi uma certeza tão forte que ele se levantou, foi até o diretor da prisão e pediu: eu quero mudar. Me ajude a sair dessa vida. O que veio depois só pode ser chamado de milagre. Portas se abriram onde só havia paredes. Advogados que antes não davam atenção ao caso dele de repente encontraram uma brecha na lei. Juízes que nunca olhavam com clemência para casos como o de Pedro, dessa vez, escutaram. E em menos de 6 meses, tempo que para Dona Rosa pareceu uma eternidade, mas que para Deus foi só um piscar de olhos, Pedro estava em liberdade condicional, com a oportunidade de reconstruir sua vida. O primeiro lugar que ele procurou não foi a casa da mãe, não foi um bar, não foi a rua. Foi a igreja. Entrou com a cabeça baixa, envergonhado, mas quando viu Dona Rosa ali, de pé, com os braços abertos e os olhos brilhando, não conseguiu segurar as lágrimas. Não precisou dizer nada. Ela o abraçou forte, como só uma mãe que orou por um filho perdido sabe abraçar, e sussurrou: Deus ouviu, meu filho. Ele sempre ouve. Hoje, Pedro não é mais a sombra do homem que foi. Trabalha numa oficina mecânica, ajuda na limpeza do templo aos sábados e, toda semana, está lá na reunião de jovens, contando sua história não para se exibir, mas para mostrar que ninguém está além do alcance de Deus. Se ele mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um, diz ele, com uma simplicidade que comove até os mais duros. E assim, como Lucas e Márcia, Pedro e Dona Rosa se tornaram mais um testemunho de que na CCB não se prega só sobre milagres, eles acontecem. Não são coisas de outro mundo, não são espetáculos. São vidas sendo transformadas, corações sendo sarados, famílias sendo reunidas. Porque quando o povo de Deus ora com fé, quando a igreja se une em um só clamor, o céu responde.
Não sempre do jeito que a gente pede, não sempre no tempo que a gente quer, mas sempre da maneira que mais nos aproxima dele. E é por isso que, toda vez que as portas do templo se abrem, não são só fiéis que entram. São histórias de dor que se tornam histórias de vitória. São lágrimas que se transformam em gratidão. São vidas que, como a de Pedro, provam que, na congregação cristã no Brasil, Deus não só escuta, ele age. E quando ele age, nada fica igual. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Pedro e Dona Rosa ainda ecoava nos corações dos irmãos, outra família chegava ao templo carregando um fardo que parecia impossível de suportar. Era Maria, uma jovem mãe de 28 anos, que há meses lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. Seu marido, João, um homem simples e trabalhador, havia esgotado todas as economias em remédios, exames e viagens a hospitais distantes. As palavras dos médicos eram sempre as mesmas: não há mais o que fazer. Mas Maria não desistiu. Em meio à fraqueza do corpo, ela se agarrou à única força que ainda lhe restava, a fé. Uma irmã da igreja, que a visitava sempre com um sorriso e uma palavra de ânimo, lhe falou do poder da oração unida. Na CCB, muitas pessoas têm recebido milagres, Maria. Deus não mudou. Ele ainda opera maravilhas, disse ela, segurando a mão frágil da jovem. No domingo seguinte, mesmo com o corpo debilitado, Maria insistiu em ir ao templo. João a carregou nos braços até o banco, e ali, entre irmãos que nem sequer conheciam seu nome, ela foi envolvida por um amor que só quem já sentiu sabe explicar. Quando o pastor fez o chamamento para os enfermos, João, com lágrimas nos olhos, levantou a mão tremula da esposa. Irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, eram clamores sinceros, gemidos do espírito, uma fé que não dependia de circunstâncias. De repente, enquanto as mãos dos servos de Deus repousavam sobre sua cabeça, Maria sentiu algo que não experimentava há meses. Uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente de vida estivesse quebrando as correntes da doença. Ela abriu os olhos, surpresa, e tentou se levantar. João, assustado, segurou-a pelo braço, mas Maria, com um sorriso que iluminou o templo, disse: "Deixa, João. Eu estou boa." E, diante de todos, deu os primeiros passos firmes, sem dor, sem fraqueza. Os médicos, dias depois, não encontraram explicação. Os exames, que antes mostravam um quadro irreversível, agora indicavam uma recuperação que a ciência não conseguia justificar. Mas Maria e João não precisavam de explicações. Eles sabiam muito bem o que havia acontecido. O mesmo Deus que sarou Pedro, que consolou Dona Rosa, tinha estendido sua mão misericordiosa mais uma vez. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Não eram casos isolados, não eram coincidências. Eram sinais de um Deus vivo, que não se cansa de mostrar seu amor por meio de uma igreja que ora, que crê, que não desiste. Porque na CCB, não se aprende apenas a falar de Deus, se aprende a vê-lo agir. E quando ele age, até os mais céticos se rendem, até os corações mais duros se quebrantam. Porque no final, não se trata de uma religião, não se trata de rituais. Trata-se de um Deus que ainda hoje cura, que ainda hoje salva, que ainda hoje transforma o impossível em testemunho. E enquanto houver um só irmão clamando, enquanto houver uma só família que não desiste de crer, os milagres não vão parar. Porque a CCB não é apenas uma igreja, é um lugar onde o céu toca a terra, onde a fé se encontra com a graça, e onde, a cada dia, Deus prova que seu braço não está encurtado. Ele continua poderoso para salvar. Era uma tarde de sábado, daquelas que o sol parecia mais quente, mas o coração da irmã Maria estava frio como gelo. Ela tinha chegado à igreja arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que ninguém via, a desilusão. Há 5 anos, seu filho Lucas, então com 16, tinha se envolvido com as drogas. Todas as noites eram uma batalha, portas batendo, gritos, promessas quebradas. Ela já tinha chorado tanto que achava não ter mais lágrimas. Os conselhos dos irmãos, as orações dos obreiros, tudo parecia ecoar no vazio. Deus não ouve mais por mim, pensava, enquanto sentava no último banco do templo, como se quisesse se esconder até do próprio pai. Mas a CCB não é lugar para se esconder. É lugar para ser encontrado. Enquanto o coral entoava "O sangue de Jesus tem poder", a irmã Maria baixou a cabeça, e as lágrimas, teimosas, começaram a descer.
Não eram lágrimas de tristeza dessa vez, eram de raiva. Raiva de Deus, raiva da vida, raiva de si mesma por ainda estar ali, como se algo pudesse mudar. Foi quando sentiu uma mão no ombro. Era a irmã Clara, uma obreira que já tinha passado por sua própria tempestade. Sem dizer uma palavra, ela se sentou ao lado de Maria e apertou sua mão. Não houve sermão, não houve tudo vai ficar bem. Só silêncio e presença. E naquele silêncio, Maria ouviu uma voz que não era da irmã Clara: não desista agora. Eu estou aqui. Naquela mesma noite, enquanto a igreja orava em uníssono, algo aconteceu no bairro onde Lucas estava. Ele tinha saído com os amigos como sempre, mas dessa vez, ao passar em frente a uma casa abandonada, local onde costumava usar drogas, sentiu um calor estranho no peito, como se alguém o puxasse para trás. De repente, lembrou-se da mãe, do rosto dela marcados por noites em claro, das mãos dela sempre estendidas, mesmo quando ele as empurrava. E então, pela primeira vez em anos, Lucas chorou. Não de vergonha, não de medo, mas de uma saudade que doía, saudade de ser livre, saudade de ser filho. Ele não sabia, mas naquele exato momento, na CCB, a irmã Maria estava de joelhos no altar, com as mãos levantadas, e as palavras saindo de sua boca não eram mais de desespero, mas de guerra: Senhor, se o Senhor não salvar o meu filho, eu não saio daqui. E a igreja inteira, como um só corpo, repetia: Amém. O Senhor vai salvar. 3 dias depois, a campainha tocou. Maria abriu a porta e viu Lucas em pé, sujo, magro, mas com os olhos claros de uma maneira que ela não via há anos. Mãe, eu quero voltar para casa, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de cair nos braços dela. Não houve explicações mágicas, não houve de repente tudo ficou fácil. A recuperação foi lenta, cheia de recaídas e mais lágrimas. Mas dessa vez, Maria não estava sozinha. A cada tropeço de Lucas, a igreja estava lá, obreiros visitando, irmãos orando, jovens da mocidade o incluindo nos cultos, nas brincadeiras, nas palavras de ânimo. Hoje, 3 anos depois, Lucas está na tribuna da CCB, segurando uma Bíblia que já está marcada pelo uso. Ele não é mais o mesmo jovem que se perdia nas ruas. Agora, é um servo que leva outros jovens para os pés de Jesus. E toda vez que conta seu testemunho, ele olha para o banco de trás, onde sua mãe, a irmã Maria, chora, mas agora são lágrimas de gratidão. Porque na CCB, ninguém é um caso perdido. Cada vida é uma história que Deus ainda está escrevendo. E quando o povo de Deus se une em oração, até o filho pródigo volta para casa. Não por acaso, não por sorte, mas porque há um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e age. Sempre age. O milagre completo. Naquela noite, enquanto Lucas pregava com a voz embargada, sua mãe, irmã Maria, recordava o dia em que bateu à porta da CCB com o coração partido. Meu filho está se perdendo, irmãos. Não sei mais o que fazer. As mãos que a acolheram então eram as mesmas que agora aplaudiam seu testemunho. Mas o verdadeiro milagre não estava só em Lucas ter voltado, estava em como voltou. 1 ano após sua conversão, ele encontrou o amigo de infância que o levará às drogas, agora também quebrantado. Se Deus mudou você, talvez mude a mim também, confessou o rapaz. Hoje, os dois servem juntos no trabalho com jovens. A irmã Maria guarda no bolso um bilhete amarelado, escrito por Lucas na época da rebeldia: Mãe, um dia vou te dar orgulho. Ela não sabia que aquelas palavras seriam profecia. Reflexão final. Deus não muda as histórias apesar das cicatrizes, Ele as usa como parte do milagre. As lágrimas derramadas nos bancos da igreja não foram em vão, e eram sementes regadas pela oração de muitos. Lucas não foi a salvo de um destino trágico, foi transformado em instrumento para salvar outros. Porque a graça não nos tira do lixo para nos deixar limpos, nos faz faróis no mesmo caminho escuro onde tropeçamos. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma igreja que ora e age, de uma mãe que não desiste, ou de um Deus que escreve recomeços com as páginas rasgadas da nossa história. O acaso perdido de hoje pode ser o pregador de amanhã, mas só se alguém, como os irmãos da CCB, estender a mão antes que ele caia no abismo. Porque milagres não são exceções, são respostas a quem insiste em acreditar.